uma obra que discute no âmbito da geografia as múltiplas formas como o ser humano lida com o espaço. Vamos falar mais sobre esse livro? Então clique em curtir, se inscreva. Se você gosta do nosso conteúdo, considere a possibilidade de nos apoiar pelo Pix. Eu vou deixar a minha chave Pix aqui na descrição e vamos embora! Hoje nós vamos falar sobre o livro A Natureza do Espaço, que foi escrito pelo geógrafo brasileiro Milton Santos e foi publicado no ano de 1996. Milton Santos é um dos maiores intelectuais brasileiros. Ele tem uma contribuição gigantesca para a geografia, tanto no Brasil quanto a nível internacional. Esse livro ele traz uma grande discussão sobre aquele que é o principal objeto de estudo da geografia, que é a relação do ser humano com o meio, ou então a relação do ser humano com o espaço. O ser humano é um ser que interage com o seu entorno, com o meio no qual ele está inserido. E essa relação se dá através da ação, e as ações elas são movidas por algum tipo de intenção. Os seres humanos têm necessidades diversas, têm interesses diversos, e através das ações que eles vão realizar essas necessidades, vão em busca daquilo que seja do seu interesse ou por qualquer outro motivo. Nessa relação do ser humano com o meio, com esse seu entorno, existe um elemento extremamente importante que é a técnica. A técnica é o elemento que vai justamente definir como é que o ser humano vai lidar com o meio no qual ele está envolvido. Vamos usar 4 exemplos para a gente compreender como que a técnica influencia na relação do ser humano com o meio. Vamos pensar em 4 sociedades, cada uma delas com um nível diferente de conhecimento tecnológico e de conhecimento científico. E vamos pensar cada uma delas em uma das mais básicas necessidades do ser humano, que é a de beber água. Vamos pensar numa sociedade que tem um nível baixíssimo de tecnologia, uma sociedade que seria dos primórdios da humanidade. Para beber água, o ser humano nessa época ou nessa sociedade teria que ir até um rio, até um lago, teria que se abaixar, colocar sua mão em concha, pegar a água e beber. Numa outra sociedade que tem um pouco mais de tecnologia, vamos considerar que seja uma sociedade onde o ser humano já dominou o uso da cerâmica. Então ele pega um vaso de cerâmica, ele vai até o manancial de água, ele enche esse vaso de cerâmica com água e leva para sua casa. E na hora de beber, ele bebe utilizando talvez uma caneca feita de cerâmica ou então a folha de alguma árvore. Vamos pensar agora em uma terceira sociedade. Vamos pensar numa sociedade medieval. Vamos pensar numa vila e que no meio dessa vila tem um poço. Esse poço chega num lençol freático e é dali que as pessoas pegam a água. A pessoa que precisa de água vai pegar seu balde, vai até esse poço e vai coletar a água do poço, vai levar para sua casa e provavelmente vai beber a água numa caneca de madeira. E vamos pensar na nossa sociedade atual, onde a gente tem água encanada. Através de mecanismos de canos, de bombas, a água é retirada do manancial, passa por um processo de limpeza, de purificação e pelo encanamento chega até as residências e a gente bebe a água através de um copo de vidro. Ou seja, a gente falou sobre 4 sociedades distintas, falamos sobre a relação do ser humano com o meio e vimos como a técnica é extremamente importante nessa relação. Em cada uma dessas sociedades, o nível de técnica existente faz com que o ser humano beba água de uma determinada forma. Então, a técnica é fundamental para definir como o ser humano vai interagir com o seu meio.
Muitas vezes, quando a gente pensa em relação do ser humano com o meio, a gente acaba pensando no ser humano em contato com o meio ambiente, com natureza, com animais, etc. Mas uma das coisas que o Milton Santos aponta é que a técnica ela vai mudando toda essa paisagem em que o ser humano vive. A técnica ela vai moldando todo o meio onde o ser humano está habitando. E a gente pode colocar isso de três formas distintas, em três períodos históricos distintos. A gente teria um primeiro período que seria o do ser humano plenamente integrado à natureza. Seria a época em que o nível tecnológico era ainda muito baixo. Então o ser humano tinha pouca técnica para alterar o seu meio. A gente pode imaginar, por exemplo, que para vestir uma pele o ser humano precisava matar um animal, retirar a pele daquele animal para se vestir. Para ele comer, ele precisava caçar um animal, ou então pegar frutas, ou seja, a gente tem um ser humano com nível baixo de técnica que vai interferir no meio onde ele vive. Já no segundo período histórico, você teria a integração entre meio e técnica. O nível de técnica seria mais alto, mas ainda assim o nível dessa relação do ser humano com o seu meio natural ainda seria alto. A gente pode imaginar, por exemplo, o uso de um moinho de vento para quebrar sementes, para moer cereais. Ou seja, você pode pensar num camponês que vive no campo, que é bastante integrado com esse meio natural, rural, mas que a técnica já é bastante avançada. Então você teria um período que seria um meio termo. E você teria o nosso cenário atual, que é o cenário em que a técnica ela se tornou ela própria produtora do espaço onde o ser humano vive. Quando a gente fala em cidades, quando a gente fala em prédios, residências, ruas, em todo o ambiente urbano, todo o ambiente moderno onde vivemos, estamos falando de ambientes em que a técnica humana criou o espaço no qual o ser humano vai viver. Se nós precisamos de comida, nós não vamos caçar animais, nós vamos no mercado comprar a comida já relativamente preparada para o consumo. Se a gente precisa se vestir, a gente não mata um animal para pegar a pele, a gente vai numa loja onde a gente pode comprar, por exemplo, uma roupa feita com fibras sintéticas, ou seja, a técnica definiu toda a relação do ser humano com o meio, a técnica construiu o meio no qual o ser humano ele existe. E quando a gente fala como técnica, a gente tem que pensar em algo muito mais amplo do que meramente a construção, o objeto em si. Técnica nos diz, por exemplo, que nós vivemos em cidades com prédios, com viadutos, com ruas, mas também nos diz que existe, por exemplo, a propriedade privada e que nós não podemos entrar na casa de outra pessoa sem ser convidado. Então, a gente fala sobre uma norma social, inclusive uma norma legal, que nos dá uma definição de como lidar com o espaço. Existem locais que não são proibidos de entrar. Você não pode entrar na casa de outra pessoa sem ser convidada. Ou então, quando você está dirigindo, uma placa diz que você não pode virar para determinada área, porque a técnica, a construção desse meio cidade implica um ordenamento. Então, normas, leis, ordenamento, tudo isso também faz parte desse meio criado pela técnica e acaba justamente, de uma certa forma, moldando como o ser humano vai ter que se comportar, como ele vai lidar com esse meio. A gente pode pensar sobre essa relação de técnica e espaço pensando no ambiente de trabalho. Provavelmente no seu ambiente de trabalho você é plenamente moldado por uma série de normas, de usos de técnica, de obrigações, etc. Uma pessoa que trabalha numa fábrica provavelmente tem um horário que ela vai ter que chegar, tem uma série de normas que ela vai ter que cumprir ali na produção que ela realiza, tem um horário de almoço. Uma pessoa que trabalha em escritório vai provavelmente ter um computador conectado em rede, vai ter uma câmera de vigilância apontada para ela, vai ter todo um sistema de regras às quais ela obedece, ou seja, toda essa relação com o espaço ela pode ser muito vista quando a gente pensa
no ambiente de trabalho, na relação de trabalho existente. Outro ponto também, a gente tem que pensar que a técnica, ao mexer com o espaço, ela acaba mexendo também com o tempo, mais especificamente com a relação do ser humano com o tempo. Quando a gente pensa na nossa sociedade atual, em que fazer uma viagem de 200 quilômetros de carro é algo que vai demorar 1h30, 2 horas, há algumas décadas, alguns séculos, essa distância a cavalo seria bem mais demorado. Da mesma forma, na época anterior ao ser humano ter domado animais, e essa caminhada teria que ser feita a pé, também seria ainda mais longo, bem mais demorado. Então a técnica, ela está também relacionada com a nossa noção de tempo. Como o automóvel nos permite realizar feitos mais rápidos, a técnica industrial permite a produção ainda mais rápida. O próprio meio rural, que a gente costuma associar como algo bucólico, também é altamente atingido pela técnica, por exemplo, através de fertilizantes, através de defensivos agrícolas, de agrotóxicos, de nutrientes na terra, através de toda uma série de técnicas, você altera a relação de produção. E você pode, por exemplo, ter uma produção agrária mais rápida e maior quantidade. Então, a técnica afeta também como o ser humano lida com o tempo. E nesse nosso mundo globalizado, a técnica também transformou a nossa relação com o espaço, que é algo que é um tanto quanto mais compacto. A gente tem acesso a informações do mundo inteiro e até mesmo acaba gerando conexões afetivas com pessoas que a gente nunca viu. A gente pode imaginar, por exemplo, pessoas como a Malala, que nos causam algum tipo de comoção, uma comoção que, por exemplo, nos levaria muito esse sentimento de aldeia global, onde você teria uma sensação de proximidade com pessoas que você não conhece. Então, a própria técnica mexe com essa percepção de espaço, com essa noção de espaço, ao criar essa realidade mais globalizada, onde o mundo parece mais próximo, em que essa noção de relação com o espaço se torna mais compacta. Dessa forma, a gente pode então compreender o que o Milton Santos nos trouxe com seu livro. Uma noção de como é a relação do ser humano com o espaço, de como a técnica influi nessa relação com o espaço. Com o passar dos anos, existe um crescimento técnico que altera toda a relação do ser humano com o espaço e cria cada vez mais locais que são normatizados, burocratizados, e áreas de trabalho também que são cada vez mais rígidas, cheias de regras. Então, a relação do ser humano com o mundo é cada vez mais definida pela capacidade técnica do ser humano. Então, pessoal, isso é tudo por hoje. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.